Um homem solitário inicia um relacionamento com uma boneca realista que comprou pela internet, acreditando que ela é uma mulher de verdade. Preocupados com sua sanidade, seus familiares o levam a uma psicóloga, que sugere um tratamento inusitado: fingir que a boneca é real para acompanhar sua fantasia. Assim, toda a comunidade se envolve nessa história, o que pode levar a situação a um extremo perigoso. Lars vive sozinho na garagem de sua casa. Certo dia, ao ver sua cunhada Karin se aproximar, ele tenta se esconder, mas acaba atendendo ao chamado dela. Ela e seu marido, Gus, o convidam para o café da manhã, mas ele recusa, alegando que precisa ir à igreja. Karin insiste, e ele acaba aceitando. Gus, por sua vez, aposta que ele não iria e perde $5 para a esposa. Na igreja, Lars devolve um brinquedo a uma criança e chama a atenção de Margot, uma colega de trabalho. Ao fim da missa, ajuda uma senhora a carregar flores que pergunta por que ele não tem uma namorada, já que é bonito e gentil. Para incentivá-lo, ela lhe dá uma flor e sugere que a entregue a alguma garota especial. Nesse momento, Margot o cumprimenta e, desconcertado, Lars joga a flor fora, criando uma situação embaraçosa. Gus e Karin discutem sobre o comportamento de Lars. Gus acha que ele apenas gosta de estar sozinho, mas Karin acredita que ninguém quer viver assim. Quando voltam da igreja, Lars evita o café da manhã e se tranca novamente. Ele passa a noite em claro e no dia seguinte vai ao trabalho, onde sua colega Cindy sugere que convide Margot para sair. Ele ignora o conselho e se senta no seu cubículo. Seu colega de trabalho, Kurt, mostra um site que vende bonecas realistas e anatômicas. Lars não demonstra interesse, mas algo nele parece despertar. Mais tarde, Karin o convida para jantar. Ele tenta escapar, mas ela o impede com um forte abraço, e ele acaba aceitando. Durante o jantar, Gus expressa preocupação com a solidão do irmão, lembrando que o pai deles também era assim. Karin menciona que a manta que Lars sempre usa foi feita pela mãe dele, o que o deixa visivelmente desconfortável. 6 semanas depois, um grande pacote chega para Lars. Ele aparece na casa de Gus e Karin com uma notícia inesperada. Ele tem uma namorada e quer apresentá-la. O casal aceita com entusiasmo, sem imaginar que a tal namorada é uma boneca chamada Bianca. Lars cria uma história completa para Bianca. Ela é metade brasileira, metade dinamarquesa, foi criada por freiras e agora é uma enfermeira missionária. Durante o jantar, ele pede a Karin roupas para Bianca, pois sua bagagem teria sido roubada. Gus percebe que o irmão realmente acredita na fantasia e teme que ele tenha enlouquecido. Karin sugere que levem Bianca ao médico, o que faz com que Lars concorde em levá-la para uma consulta. Ao examiná-la, a psicóloga Dagmar percebe que Lars projeta sentimentos reprimidos na boneca e sugere que todos ao seu redor entrem na fantasia para ajudá-lo a superar essa fase. Mesmo desconfiado, Gus aceita seguir o plano. No trabalho, Lars evita Margot, mas promete ir a uma festa com Bianca. Isso a decepciona e ela decide levar outro acompanhante. Enquanto isso, o boato sobre a boneca se espalha pela cidade. Karen e Gus pedem apoio aos membros da igreja, que inicialmente julgam Lars. No entanto, a senhora Groner lembra a todos que cada um tem suas excentricidades. O reverendo questiona o que Jesus faria, e os membros decidem apoiar Lars. No domingo, ao fim da missa, todos tratam Bianca como uma pessoa real, deixando Lars visivelmente feliz. Aos poucos, a comunidade passa a incluir Bianca em suas atividades. Ela frequenta salões de beleza, participa de eventos e até recebe um cargo voluntário no hospital. Lars começa a sair do casulo e a interagir mais com as pessoas, especialmente com Margot. Mas, ao notar que ela tem interesse romântico nele, recua. Enquanto jogavam boliche, ele se irrita ao ver Margot interagindo com outro homem. Isso demonstra que ele está sentindo algo real, mas ainda não está pronto para aceitar. Certa manhã, Lars acorda Gus e Karin aos gritos, desesperado e pedindo ajuda. Bianca está doente e ele não sabe o que fazer. Demonstrando compreensão, Gus e Karin levam a boneca ao pronto-socorro, onde ela fica internada por alguns dias, até finalmente se recuperar e voltar para casa.
Lars estava tão feliz com sua nova namorada que, naquela tarde, decidiu levá-la ao lago onde costumava brincar quando era criança com seu irmão, Gus. Ali, ele conversou e até cantou para Bianca, aproveitando um momento agradável ao seu lado. Enquanto isso, Gus pesquisava mais sobre o possível distúrbio de Lars, mas ainda não sabia se deveria ou não intervir. Pouco depois, Lars teve mais uma consulta com a doutora Dagmar. Segundo ela, o tratamento de Bianca exigia muito repouso. Durante a sessão, a médica aproveitou para tentar conhecer melhor a história dela. Sem hesitar, Lars contou que os pais de Bianca haviam falecido quando ela era bebê, mas que, apesar disso, ela nunca se via como vítima e só queria ser tratada como uma pessoa normal. Com cada palavra que dizia sobre Bianca, na verdade, Lars estava descrevendo a si mesmo. A conversa, então, tomou outro rumo, e ele começou a se interessar pela vida da doutora. Dagmar revelou que seu marido havia falecido e que ela nunca teve filhos, o que a fazia se sentir muito solitária. Lars se identificou com isso, talvez por isso se sentisse tão à vontade para conversar com ela. No entanto, quando a médica tentou falar sobre ele, Lars se fechou completamente. Dias depois, enquanto Gus e Karen davam banho na boneca, Gus questionou por que ainda estavam participando daquela farsa. O comentário pareceu decepcionar Karen, que queria apoiar Lars da melhor forma possível. Em uma nova sessão com Dagmar, a médica perguntou o que ele achava de Karen. Lars a descreveu como uma mulher incrível, mas revelou algo que o incomodava. Ela gostava de abraçar as pessoas o tempo todo e ele não suportava isso. Dagmar explicou que os abraços costumam ser confortáveis, mas Lars discordou, dizendo que para ele eram dolorosos, como se queimassem sua pele. A única exceção era Bianca. Diante disso, a doutora sugeriu que não podiam mudar Karen, mas poderiam ajudá-lo a lidar com essa questão. Lars aceitou tentar. Primeiro, Dagmar tocou levemente seu braço com um dedo, o que ele conseguiu suportar. Depois, com toda a mão, e isso já causou certo incômodo. Mas, ao tocar seu pescoço, o desconforto foi insuportável, e Lars saiu da consulta imediatamente. Mais tarde, ele foi a uma festa na casa de Cindy, levando Bianca. Muitos o olhavam de forma estranha, alguns até cochichavam e faziam comentários maldosos sobre o que ele poderia fazer com a boneca. No entanto, a maioria dos convidados decidiu seguir a brincadeira, deixando-o confortável, especialmente Margo, que sempre foi gentil com ele. Mas então, Lars percebeu que Margo conversava e ria com outro rapaz, o que despertou um leve ciúme. Tentando ignorar isso, ele se concentrou em Bianca e a convidou para dançar. No final da noite, já no carro, Lars começou a chorar e disse a Bianca que estava muito feliz. Mas isso não era bem verdade. Nos dias seguintes, ele visitou o túmulo de seus pais, demonstrando que ainda não havia superado essa perda. Em outra consulta com Dagmar, Lars conseguiu suportar o toque dela por alguns minutos, o que já era um grande avanço. Então, a médica mudou de assunto e perguntou se ele estava animado para ser tio. Ele, por sua vez, devolveu a pergunta, querendo saber se ela desejava ser mãe. Dagmar confirmou que sim, mas explicou que não podia ter filhos. Lars então mencionou que Bianca também não podia. Além disso, contou que a mãe de Bianca havia morrido no parto, assim como a mãe dele. Dagmar comentou que eles tinham muito em comum. Falar sobre isso o afetou profundamente e a médica, percebendo isso, pediu que ele sentasse e encostasse a cabeça em seu colo. Finalmente, ele conseguiu relaxar. Com o passar dos dias, as coisas começaram a melhorar, graças ao apoio das pessoas da cidade. Elas conseguiram um emprego para Bianca, tornando-a voluntária no hospital. Tudo isso era uma tentativa de ajudar Lars, mostrando que Bianca era tratada como uma pessoa real, para que ele, pouco a pouco, pudesse se recuperar. O único que ainda não acreditava que Lars poderia melhorar era Gus. Em uma conversa com Karen, ele desabafou, dizendo que sentia que tudo aquilo era culpa sua. Explicou que, assim que teve a oportunidade, foi embora de casa, deixando Lars sozinho para lidar com a depressão do pai.
Ele acreditava que isso o afetou profundamente. Depois que o pai morreu, Gus e Karin se mudaram e construíram uma nova vida, enquanto Lars ficou no garagem, isolado, como se fosse um cachorro abandonado. Gus se culpava por ter permitido que isso acontecesse. Karin apenas o abraçou. Eles precisavam encontrar uma solução juntos. Enquanto isso, Lars viu Margo flertando com outro rapaz, o que despertou novamente seu ciúme. Assim que chegou em casa, foi direto falar com Bianca. No entanto, encontrou Karin e outras mulheres arrumando a boneca para um jantar beneficente do hospital. Lars, irritado, afirmou que Bianca não poderia ir porque já tinham planejado jogar Scrabble naquela noite. Karin então questionou se ele tinha certeza, lembrando que todos os compromissos de Bianca estavam anotados na geladeira. Ele pediu um momento a sós com Bianca. Assim que ficou sozinho, começou a discutir com a boneca. Dizia que, como sua namorada, ela não deveria ter horários fixos e deveria consultá-lo antes de tomar decisões. Como era possível que ela estivesse sempre rodeada de pessoas e não tivesse tempo para ele? Mesmo frustrado, Lars permitiu que Bianca fosse ao evento. Mas antes de sair, a Sra. Grone se aproximou dele e ressaltou que Bianca tinha sua própria vida. Disse que ela também era uma pessoa e que não podia ficar o tempo todo esperando que Lars voltasse do trabalho. Além disso, afirmou que Bianca ajudava a comunidade e que ele deveria se orgulhar dela. Essas palavras mexeram com ele. Frustrado e se sentindo deixado de lado, Lars saiu para cortar lenha, descontando sua raiva no machado. Parecia que ninguém realmente se importava com ele. Ao perceber isso, Karin perdeu a paciência e, exaltada, afirmou que, é claro, todos se importavam com Lars. Ela ressaltou que toda a cidade tratava Bianca bem apenas por causa dele. Explicou que levavam a boneca ao trabalho, a passeios, davam banho nela e até a colocavam para dormir. Tudo isso, mesmo sabendo que Bianca não era uma criança, mas uma mulher adulta. E ainda assim, faziam tudo isso apenas por ele. Essas palavras o atingiram em cheio. Pela primeira vez, Lars percebeu que, no fundo, todas aquelas pessoas estavam ali por ele. Isso quase o fez chorar. Por esse motivo, horas depois, quando Bianca retornou, Lars agradeceu ao irmão por tratá-la tão bem. No dia seguinte, Margo apresentou Eric a Lars. Nesse momento, ele se mostrou bastante sério. Era óbvio que estava com ciúmes. Algumas semanas depois, ocorreu mais uma sessão com a doutora Dagmar. Dessa vez, Lars comentou que Bianca estava se sentindo muito mal. No entanto, o mais importante aconteceu quando ele finalmente se abriu com a doutora, contando que havia pedido Bianca em casamento, mas ela recusou. Com o passar dos dias, as discussões entre Lars e a boneca se tornaram mais frequentes. Afinal, Bianca parecia dizer muitas coisas dolorosas para ele. Isso o levou a conversar com o irmão e contar que, na cultura de Bianca, existiam rituais para se tornar adulto. Por isso, queria saber como o irmão havia descoberto que já era um homem de verdade. Gus explicou que não se tratava de ter noites de paixão. Para ele, ser um homem não significava deixar de ser criança, pois, no fundo, todos sempre seriam crianças. A diferença era que amadureciam quando escolhiam fazer o que era certo, não apenas para si mesmos, mas para todos, mesmo que fosse algo doloroso. Parecia fácil, mas não era. Como exemplo, Gus mencionou o pai deles. Ele poderia tê-los deixado em um orfanato para não criá-los sozinho, como algumas pessoas faziam. No entanto, o amava e tentou fazer o certo, mesmo sem saber como. Apesar de estar com o coração partido, Gus confessou que nunca deveria ter deixado Lars sozinho com o pai. Disse que ele estava tão triste que lhe causava medo e, por isso, acabou se afastando. Com sinceridade, pediu desculpas. Lars respondeu que estava tudo bem. E, ao dizer isso, talvez tenha sentido um alívio. No dia seguinte, Lars viu Margo discutindo com Kurt, que havia enforcado um de seus bichos de pelúcia. O garoto afirmou que o boneco merecia aquilo por roubar seus brinquedos. Irritada, Margo disse que não era a mesma coisa e saiu chorando. Ao vê-la assim, Lars se aproximou e desenrolou o ursinho.
Margot explicou que não estava chorando por isso, mas porque havia terminado com Eric. Disse que não havia um motivo específico, apenas não achava o rapaz interessante. Enquanto tentava consertar o bichinho, Lars perguntou por que ela havia namorado Eric. Margot riu e respondeu que foi porque se sentia sozinha. Aproveitando a conversa, ela perguntou o que Lars faria na sexta-feira à noite. Ele explicou que Bianca teria uma reunião. Diante disso, Margot sugeriu que poderiam sair junto com Bianca outro dia. Antes de partir, Lars mencionou que, depois de levar Bianca, estaria livre, mas estaria sozinho. Disse que esperava que isso não fosse um problema. Sorrindo, Margot aceitou o convite. Naquela noite, os dois foram jogar boliche. Lars era péssimo no jogo, mas isso só fez Margot rir. Mais tarde, os amigos de Gus chegaram ao local. O atendente informou que todas as pistas estavam ocupadas, mas, ao reconhecer Lars, os rapazes decidiram se juntar a ele. Assim, todos passaram uma noite incrível por dois motivos. Primeiro, porque Lars estava se adaptando socialmente. Segundo, porque ele não conseguia parar de olhar para Margot. Ao fim da noite, Lars garantiu a Margot que nunca trairia Bianca. Margot sorriu e afirmou que jamais pensaria algo assim dele. Lars agradeceu pela noite e, mesmo odiando o contato físico, apertou a mão de Margot. Sem dúvida, um grande passo. Dias depois, Lars contou à doutora Dagmar que Bianca ainda não queria se casar com ele. Ele realmente não sabia o que fazer. A médica apenas o ouviu, deixando que desabafasse. Sabia que ele estava avançando. E não estava errada, pois, na manhã seguinte, Lars acordou todos com um grito, desesperado ao perceber que Bianca não despertava. Sem saber o que fazer, Gus e Karin chamaram a emergência. Pouco tempo depois, a doutora Dagmar informou que Bianca estava muito doente. Lars confirmou e afirmou que Bianca estava morrendo. Mesmo sabendo que Bianca não era uma pessoa real, a notícia afetou profundamente Karin e Gus. Na verdade, impactou toda a cidade. Por alguma razão, ninguém conseguiu ficar indiferente. Preocupados, Gus e Karin perguntaram à médica por que Bianca estava morrendo. Ela explicou que não era ela quem determinava isso, mas sim Lars. Afinal, era ele quem tomava todas as decisões. Ele foi quem encontrou Bianca desacordada, e agora era ele quem dizia que ela estava morrendo. Nos dias seguintes, Lars não quis sair de casa. Só aceitou quando Gus e Karin o convidaram para ir até o lago. Lá, o casal se afasta e deixa Lars a sós com Bianca. Foi então que ele começou a chorar e, sem hesitar, deu um longo beijo em Bianca. Após alguns minutos, Karin e Gus presenciaram uma cena devastadora. Lars chorando no meio do lago, segurando Bianca nos braços. Sim, a boneca finalmente havia falecido. Para ele, aquele não era um dia de luto, mas sim uma celebração da vida de uma mulher extraordinária. O reverendo declarou que Bianca havia tocado o coração de todos. Ela os ensinou grandes lições e os amou imensamente, especialmente Lars. Após o enterro, Margot se aproximou dele. Lars explicou que Bianca havia pedido para que ele não ficasse triste, mas era inevitável. Disse que esperava se recuperar com o tempo. Margot concordou, mas ressaltou que ninguém jamais seria como Bianca. Sugeriu que, por hora, o melhor seria se reunir com os outros. Mas, para a surpresa dela, Lars recusou. Em vez disso, a convidou para dar um passeio. Assim termina o filme. Comente o que achou e até a próxima!